E Deus criou as grandes baleias. Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Esta, a primeira referência a esses majestosos mamíferos, desde sempre considerados como os grandes senhores dos mares. Uma referência que tem continuidade nos textos bíblicos, com a história do profeta Jonas, que resistiu ao apelo divino para pregar a penitência. Atirado ao mar pela tripulação do barco em que seguia a viagem, foi então engolido por uma baleia que 3 dias depois o lançou vivo numa praia, já liberto do seu pecado e disposto a cumprir a vontade de Deus. A baleia transforma-se assim num símbolo de purificação do homem, fazendo-o renascer em ordem à missão que lhe está destinada. Outras alusões a este corpulento bicho do mar são-nos transmitidas pelas civilizações mais antigas, mas foi a partir das mitologias grega e romana que ele entrou no imaginário do tempo e dos povos. Tudo parece ter começado quando uma baleia, já morta, foi encalhar numa crista de rocha junto a uma praia. Vivamente espantado à vista do enorme animal, um habitante das redondezas correu à aldeia a chamar os conterrâneos. E todos partilharam a carne e a gordura do cetáceo desmanchado ao longo de dias. Factos como este devem ter encorajado o homem a caçar baleias junto das costas, no Alasca e na Sibéria, no Japão e no Canadá. Já no século IX, provavelmente, os noruegueses caçavam-nas nos seus fiordes. Na Idade Média, a caça à baleia nas zonas costeiras adquire uma certa organização. E são os bascos que, nos séculos XIII e XIV, dominam essa indústria e levam as suas expedições a paragens marítimas bem distantes, primeiro à Terra Nova e mais tarde ao Oceano Glacial Ártico. A atividade baleeira alcança assim uma dimensão técnica, económica e social para as comunidades e povos onde se desenvolve. Os holandeses no século XVII, os franceses e ingleses no século XVIII dão também especial atenção à caça à baleia e nela investem grossos capitais. Em 1768, segundo um relatório da época, 200 navios britânicos baleavam no Mar dos Açores, obtendo, cada um deles, mais de 250 barris de óleo e 100 de espermacete. A participação de barcos portugueses na atividade baleeira nos mares do Norte remonta, possivelmente, ao século XII. Mas essa atividade só começa a ter importância na costa do Algarve em meados do século XIV. Os Açores estavam, porém, destinados a desempenhar um papel de relevo nesta aventura marítima por força da sua posição geográfica e por encadeamento com a baleação norte-americana. Do outro lado do Atlântico, a caça à baleia começou também a ser praticada nas colónias inglesas da América do Norte, principalmente na faixa costeira de Long Island e da Nova Inglaterra. No início do século XVIII, os norte-americanos expandiram a atividade e levaram a caça ao alto mar a partir da ilha de Nantucket, que se tornou no primeiro e mais importante centro baleeiro do Atlântico. Mais tarde, e na mesma zona da costa americana, florescem outros portos de armação, com destaque para New Bedford, onde chegaram a aparelhar mais de 300 barcas baleeiras. Com o aumento progressivo da tonelagem e da capacidade dos navios utilizados na faina, a caça à baleia vai-se estendendo a todo o Atlântico, ao Ártico e até ao Pacífico, penosamente atingido pelo Cabo Horn. Por volta de 1765, as baleeiras americanas aparecem no Mar dos Açores, atraindo o homem destas ilhas para essa grande aventura marítima
ou para a busca de riqueza no Eldorado distante. Embarcando de salto pela calada da noite nos veleiros de 3 mastros, tantos e tantos açorianos viraram caçadores de baleias e pagaram com o seu trabalho e risco de vida, durante longo tempo, a viagem para a América, onde por fim desembarcaram. Mas muitos deles não completaram este processo de emigração e continuaram baleeiros, anos sem conta, até lhes minguarem as forças. E foram tripulantes e trancadores, vigias e capitães de navios tão afamados que Herman Melville, no seu Moby Dick, se lhes refere desta maneira: não poucos destes caçadores de baleias são originários dos Açores, onde as naus de Nantucket, que se dirigem a mares distantes, atracam frequentemente para aumentar a tripulação com os corajosos camponeses dessas costas rochosas. Não se sabe bem porquê, mas a verdade é que os ilhéus são os melhores caçadores de baleias. Fugando em botes ligeiros, nas voltas do mar deserto, navegarão baleeiros em busca de um rumo incerto. Fica a terra, barla vento, a baleia já avança, mar nos olhos, proa ao vento, vamos arcoar a esperança. Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura, sois os heróis derradeiros da marítima aventura. Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura, sois os heróis derradeiros da marítima aventura. A baleia é o boi do mar que tombou na agonia. Rema, rema, é só remar, já findou o negro dia. Quem plantou sonhos nas águas, quem do arpão fez seu pão, quem sofreu tamanhas mágoas em vendavais de emoção. Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura, sois os heróis derradeiros da marítima aventura. Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura, sois os heróis derradeiros da marítima. O alargamento da baleação americana a toda a vasta área do Atlântico Norte havia de dar aos Açores, e particularmente ao Porto da Horta, a função de base de apoio à numerosa frota de caça aos cetáceos. Na Horta, as baleeiras descarregavam os barris de óleo produzido desde o início da expedição e voltavam à faina depois de repararem avarias, receberem novos cascos e mantimentos, substituírem ou recrutarem tripulantes. O óleo armazenado era depois trasfegado para outros barcos que o levavam ao porto armador. Na Horta, eram assim às centenas as barcas baleeiras, de canoas sobre a borda, num movimento impressionante de mastros e bandeiras, de homens e raças. Na Horta, seriam mais tarde registados alguns desses navios que iniciaram uma baleação especificamente açoriana. A par dela, vai então estabelecer-se nas ilhas do Faial e Pico
A atividade baleeira sedentária, a princípio com canoas importadas da América. Uma atividade que irá encontrar no Pico condições excepcionais de desenvolvimento em estações fundadas ao longo da Costa Sul. De 13, 14 anos por diante, até ir para a tropa, fui sempre à baleia de remador, depois fui para a tropa, vim da tropa, tinha os olhos como os outros, tirei uma carta de trancador e daí até 63 anos, mais ou menos, andei sempre à prova de voo. Fui aí 2 vezes sair com o meu pai e depois continuei a ir com ele à baleia. Ia toda a gente à baleia, que era o único meio de onde podiam ganhar algum escudo para se poder alimentar as suas famílias. Segundo a tradição oral, teria sido São João a localidade do Pico onde se iniciou a caça ao cachalote em moldes estacionais. O certo é que a primeira armação baleeira a estabelecer-se na ilha do Pico com certa organização foi fundada na Calheta de Nesquim pelo capitão Anselmo da Silva, em 1876. O mesmo capitão Anselmo, retornado das barcas baleeiras americanas que a 28 de abril de 1883 celebrava o primeiro contrato escrito de baleação, tendo como participantes os Dabney, destacada família dos Estados Unidos há muito residente na Horta e ligada ao comércio do setor, que já havia incentivado a caça ao cachalote no Faial com a importação de botes do tipo clássico de então. Da Calheta de Nesquim, a atividade estendeu-se rapidamente a Santa Cruz de Ribeiras e à Vila das Lajes, uma e outra situadas à beira de abrigadas baías, propícias à operação baleeira em toda a sua extensão. E foi nas Lajes que a caça à baleia mais se desenvolveu, fazendo daquela terra picoense, durante várias décadas, o maior polo industrial do género, suporte económico da respectiva comunidade e sua razão de vida e progresso. Podemos dizer que as Lajes do Pico foi a Universidade Baleeira dos Açores. Foi esta atividade que relançou no mundo e que fez respeitar todo o baleeiro açoriano no mundo. E isso é importante que se diga, porque é uma atividade que em dado momento foi lucrativa. Nos nossos dias isso já não acontece, mas foi de grande influência para a nossa terra. Hoje praticamente que a vida é outra vida, uma vida melhor, mas naquele momento a vida da baleia que era o amor das famílias, que dali é que saía tudo. Dali é que vinha o dinheirinho para comprar o milho e a mercearia, dali é que se vivia. Naquele momento, quando eu era rapaz, praticamente da baleia é que se vivia. Podia haver a festa que houvesse, mas logo que houvesse um dia de baleia, para mim era a minha alegria. O processo utilizado desde o início nos Açores para a caça ao cachalote resultou das práticas seguidas nas barcas baleeiras
raiz da baleação nestas ilhas, com base em estações colocadas na sua periferia marítima. Ao arpoamento, executado pela força do braço humano, e a prender o cetáceo ao bote com uma grossa linha de sisal, seguia-se a fase da matança do grande mamífero a golpes sucessivos de lança. Mas antes da era do motor, e portanto da existência de lanchas de apoio rápidas e possantes, toda a movimentação das canoas, da saída ao regresso ao porto, era feita à vela ou a remos, mesmo quando se tratava de rebocar até à costa os animais capturados. Diferentes também, a princípio, eram os valores relativos ao aproveitamento dos cetáceos, bem como os processos da sua transformação em produtos de interesse comercial. Se por um lado os dentes não tinham grande procura para fins artesanais, por outro, as carnes e os ossos não originavam ainda adubos e farinhas de nutrição, como veio a acontecer mais tarde. O derivado de maior valor era, pois, o óleo, ou azeite de baleia, extraído da cabeça, mas sobretudo do toucinho do animal, lançado aos pedaços em grandes caldeiros aquecidos a fogo direto, em instalações localizadas junto ao Porto Armador e conhecidas na linguagem baleeira pelo nome de traióis. Bastante valorizado era ainda o chamado ambergris. Os baleeiros matavam baleias não por ódio a elas, é por necessidade, para sustentar as suas famílias, e não havia nesses tempos meios suficientes para ter que sustentar a sua família. Pô, dava dinheiro e era obrigado a matá-las, de lá que ganhava. Não era para dizer que a gente mata as baleias. Há outros animais que eles matam de prazer, mas a gente não. A formação de sociedades com a finalidade expressa da caça ao cachalote foi uma das características da atividade baleeira nas Lajes do Pico, Ribeiras e Calheta de Nesquim. Sociedades do tipo cooperativo, cujos membros eram os próprios baleeiros que tripulavam botes e lanchas a motor. Em algumas delas, e segundo os estatutos, só aos sócios era permitido ocupar as embarcações da armação, normalmente chamada companhia. Os lucros destas companhias baleeiras foram geralmente investidos na manutenção e reparação da frota e dos equipamentos e, mais tarde, na modernização dos processos de caça. Efetivamente, a indústria da baleia havia de sofrer, ao longo do tempo, uma natural evolução técnica que parece ter começado em 1925 com a introdução na atividade de unidades motorizadas para levar mais rapidamente as canoas ao alto mar e para rebocar para a terra os cachalotes abatidos. E essa evolução continuaria com a adoção em 1948 das transmissões via rádio para orientação das caçadas, uma orientação que anteriormente era feita por meio de sinais visuais emitidos dos postos de vigia numa linguagem codificada. No limiar da década de 40, o sistema de elaboração dos cachalotes mortos teve um grande progresso técnico com a instalação de unidades fabris providas de autoclaves onde o óleo começou a ser extraído pelo vapor sob pressão. Este novo passo evolutivo na indústria baleeira açoriana veio a concretizar-se primeiramente no Faial e depois no Cais do Pico,
com a construção e montagem de fábricas desse tipo. Nas Lajes, isso só aconteceu em 1955, data em que foi abandonado o velho processo dos traióis. A Vila das Lajes foi, durante muito tempo, o maior centro baleeiro dos Açores e um verdadeiro núcleo de irradiação da atividade para outros portos da ilha. Depois, os baleeiros lajenses espalharam-se pelos Açores fora e chegaram à Madeira e ao continente, contratados pelas armações recém-criadas como mestres da arte de balear. Havia muito pessoal aí aqui nas Lajes. E saía o pessoal, vinham gerentes de outras armações e vinham fazer contratar aqui mestres e arpoadores e enfim, eram os mais principais. E vigias, deslocavam-se para São Miguel, iam para as Flores, chegaram aí para a Graciosa, Santa Maria, chegaram alguns até para a Madeira, que chegou a ir algum pessoal até à Madeira. O auge da caça à baleia nos Açores, e particularmente no sul do Pico, situa-se nos anos 40 e até 1946. Talvez por influência da Segunda Guerra Mundial, que acentuou a procura dos óleos de cetáceo e os valorizou de maneira extraordinária. Em 1943, com destaque para a Ilha do Pico, o arquipélago contribuiu com 40,3% do total de baleias capturadas e industrializadas a nível mundial. Foi a época de ouro da baleação nas águas açorianas, com fortes reflexos na vida económica e social dos agregados populacionais mais ligados à atividade. Nessa conjuntura, também o comércio e as instituições locais colheram importantes benefícios. Sabe-se que a atividade baleeira, durante o século que passou, influenciou de uma forma espantosa a economia da Vila das Lajes. E não só a economia da sua população, como também da própria autarquia, pois era no pescado que a Câmara Municipal tinha uma das suas principais fontes de receita. No ano de 1946, por exemplo, o imposto de pescado foi 150 contos. O orçamento da Câmara foi de 250 contos. Isto exemplifica suficientemente o quanto o imposto a pescado ou a pesca da baleia influenciava e beneficiava toda a atividade política, social e económica da Vila das Lajes. A soldada da baleia, que era recebida normalmente ao fim do ano, servia precisamente para comprar o milho, para comprar os porcos e aquilo que era necessário para a vida dos seus agregados familiares. Eu estou no comércio há mais de 50 anos e nessa altura o comércio, para vender pelo menos os artigos de mercearia, tenho que ir vender para receber quando fizesse contas de baleia, porque não havia outro dinheiro. Era uma atividade que era participada não só pelos baleeiros,
como até por toda a população que vivia, momento a momento, o desenrolar da atividade. Com a indústria da baleia proveniente dos Estados Unidos da América do Norte introduzida nos Açores, dá-se uma outra indústria, a indústria da canoa baleeira, indústria náutica. A partir das canoas baleeiras americanas, bujudas, curtas e pesadas, de difícil manobra, os homens de Pico lançam um novo modelo, comprido, aproximadamente com 30 pés, com 6 pés de largura, a canoa baleeira açoriana, considerada no mundo uma das mais famosas, ou talvez a mais famosa embarcação. É nítida a influência do inglês americano na quase totalidade dos termos ligados à atividade baleeira açoriana. E isto porque foi no contacto direto com os baleeiros americanos, no século XIX, que os açorianos aprenderam e desenvolveram as técnicas de caça à baleia. De então para cá, esses termos têm-se mantido não só na linguagem baleeira, mas também na fraseologia popular. Ora, acontece que alguns desses termos ingleses não têm expressões correspondentes no português, como por exemplo as palavras junk e loggerhead, pelo que os baleeiros açorianos aportuguesaram estas palavras em jancu e laguete. Desde as impressões de viagem registadas na crónica poética de Raul Brandão, nas Ilhas Desconhecidas, a caça à baleia foi motivo para obras literárias ímpares no contexto literário açoriano e de expressão universalista, como é o caso de Dias de Melo, sem dúvida nenhuma o escritor oriundo do Pico e que mais tratou este tema, e ainda esse outro grande mestre da literatura portuguesa e universal, que foi Vitorino Mésio, nomeadamente no seu Mau Tempo no Canal. De realçar, entre outros, e ainda por recentemente, a mulher do Porto Pinho, do italiano António Tabucchi, por ser exatamente um estranho a tratar este tema. E isto para não falar de tantos outros no campo lírico-dramático. Vitorino Mésio, ao falar dos marítimos picoenses, diziam que eles eram homens de pedra, de carne e os ossos sepultados no mar. Realmente, nós vendo os nossos marinheiros e sobretudo os baleeiros, esses homens que afrontavam o perigo do mar e o monstro marítimo, nós sabemos perfeitamente que atrás desse rosto havia um coração palpitante de fé, porque eles levavam sempre consigo mais um marinheiro. Esse marinheiro era aquele a quem eles distribuíam a soldada, que era o suor do seu rosto, que era o fruto do seu trabalho. É sobretudo nas lajes que esses baleeiros vincam bem a sua fé e exteriorizam nessa grande festa de Lourdes, que é a festa dos baleeiros. Eles bem sabem o quanto devem a essa senhora, eles bem sabem quantas lágrimas, quantos sofrimentos estão envolvidos na vida deles sobre essas salsas ondas. Nas horas de forçado lazer, os tripulantes das antigas barcas baleeiras costumavam gravar nos grandes dentes de cetáceo a expressão das suas vivências ou da sua imaginação. Daí nasceu a arte do scrimshaw, que chegou a estas ilhas e nelas encontrou exímios escultores. Mas o artesanato açoriano neste setor expandiu-se ainda por uma série de artefactos em dente e osso de cachalote, alguns dos quais de elevado valor comercial. Nos anos de grande movimento baleeiro, foi necessário recorrer ao fabrico sistemático de arpões e demais utensílios usados na caça. Um trabalho que se processava nas rudimentares oficinas dos velhos ferreiros, cuja arte ainda agora é bem visível na modelação dos mesmos objetos procurados por motivos decorativos. A caça à baleia nos Açores despertou também, desde sempre, a sensibilidade dos pintores que a retrataram nos seus quadros de forma realista ou simbólica. Entre eles, ressaltam os artistas locais, cujos quadros exprimem, a par de uma certa ingenuidade, uma visão íntima da vida baleeira. A queda do valor comercial do óleo de baleia, em face do aparecimento de produtos do género de outras origens, foi o principal fator do declínio da caça ao cachalote nos Açores e particularmente no Pico, onde a indústria baleeira teve maior dimensão. Em paralelo, são de citar outras causas complementares, como o surto de emigração para os Estados Unidos e Canadá,
e o crescimento de uma nova atividade marítima compensadora, como a pesca do atum. O certo é que o ciclo da baleia, que durante mais de um século dominou a vida económica picoense e marcou a história dos Açores, o ciclo da baleia está no fim. O meu avô foi fundador das primeiras armações que aqui se fundaram. O meu pai foi arpoador praticamente durante 40 anos e eu sou o último desta geração de que gosto muito, numa atividade de que gosto muito, de que estou profundamente ligado, mas que tenho pena que acabe e que os meus filhos já não a possam continuar, porque é assim mesmo, ela, quer queiramos, quer não, tem os dias contados.